Olá, amigas e amigos, muito boa tarde nesta sexta-feira, 3 de março. Essa semana nós soubemos que o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, o comandante do Exército, disse em janeiro, diante de outros oficiais, numa unidade militar, que a vitória de Lula na eleição do ano passado tinha sido indesejada pelas Forças Armadas. Nesse mesmo discurso, ele comentou, mas isso a gente já sabia, que não importa quem estivesse no comando, as Forças Armadas tinham um papel a cumprir. Foi a posição expressa por ele nesse comentário que levou o presidente da República a escolher o general para comandar o Exército após o levante bolsonarista do dia 8 de janeiro. Os militares que participaram desse levante irão ser processados na Justiça Comum e não na Justiça Militar. Foi o que decidiu nos últimos dias o juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Os militares têm estado infiltrados na vida pública nacional desde o impeachment de Dilma Rousseff. No governo Bolsonaro, essa infiltração atingiu o ápice. Um general da ativa, Eduardo Pazuello, por exemplo, participou abertamente de um ato político eleitoral do presidente da República, algo proibido pelo regulamento militar, mas foi absolvido. E as razões dessa absolvição nós conhecemos nos últimos dias, após a Controladoria Geral da União acabar com o sigilo de 100 anos que o governo Bolsonaro tinha colocado nesse processo. Os militares foram um fantasma no Brasil ao longo do governo Bolsonaro, porque o presidente da República usava o artigo 142 da Constituição. É aquele que define o papel das Forças Armadas no Brasil. Agora, a bancada de deputados do PT quer lutar para alterar esse artigo da Constituição. Terá sucesso? Qual, aliás, deve ser o papel das Forças Armadas no Brasil? É por uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, aqui em Brasília também, Carlos Zaratini. Ele que é deputado do PT de São Paulo e um dos autores, talvez o principal, dessa proposta de mudar a Constituição no capítulo militar. Então, ao senhor deputado, em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza de nos atender. Muito boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer aqui a gente conversar com vocês mais uma vez. Muito bem, e para aqueles que nos assistem nesse momento, eu deixo os recados tradicionais do início das nossas transmissões. Se você ainda não é um inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, inscreva-se agora. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta, torne-se um agora também. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. E hoje não será possível fazer perguntas para o nosso convidado, porque essa é uma entrevista gravada. Então, deputado, eu lhe perguntaria inicialmente o seguinte: qual é a situação atual dessa proposta da bancada do PT de alterar o artigo 142 da Constituição? Os senhores estão coletando assinaturas? O texto já está pronto, não está? O senhor pode dar uma geral sobre esse aspecto, por favor? Bom, nós já apresentamos o texto, né? O texto já está registrado aqui no sistema da Câmara dos Deputados, mas para que ele possa tramitar, necessita de 171 assinaturas. E o que nós estamos fazendo agora é justamente coletar essas assinaturas, que é um trabalho que é muito importante e que não é fácil de ser feito, porque a gente precisa, com um tema tão polêmico como esse, praticamente convencer os deputados um a um. E nós temos feito isso, já começamos esse trabalho, estamos conversando com os partidos do campo da esquerda, estamos conversando com alguns partidos da base do governo, de centro, buscando a gente ampliar e chegar aos 171 assinaturas. Conquistadas 171, esse projeto tem que ser votado na Comissão de Constituição e Justiça a admissibilidade, né? E, se ele for aprovada a admissibilidade, então é constituída uma comissão especial que vai discutir aí sim o conteúdo do projeto, né, e fazer eventuais modificações para que ele possa ir ao plenário. E aí ele tem que ser votado no plenário, obtendo 308 votos nas duas votações, pelo menos, né? Depois ele vai para o Senado e é outra tramitação lá também. Portanto, não é um projeto que a gente vai ter condições de aprovar rapidamente.
mas nós vamos começar esse debate, nós queremos aprofundar esse debate, né, para que realmente a gente resolva essa questão que é a interferência indevida dos militares na vida política nacional. O senhor pode explicar para quem nos assiste de que forma a redação atual do artigo 142 provoca, nas suas palavras, interferência indevida das Forças Armadas no Brasil? Bom, em primeiro lugar, nós temos uma tradição no Brasil, desde a proclamação da República até agora, né, de inúmeras vezes em que as Forças Armadas interviram na política, ou dando um golpe, como foi em 64, ou tentativas de golpe, como foi em 54, quando foi da posse de Juscelino Kubitschek, né, da derrubada de Getúlio, do apoio a Getúlio, enfim, é uma infinidade de momentos em que houve essa intervenção militar. Olha, e a nossa Constituição atual tem um artigo 142 que define o papel das Forças Armadas e que colocaram, além de garantir a soberania nacional, a integridade do território e a defesa do território, né, colocaram que também as Forças Armadas poderiam participar de operações de garantia da lei e da ordem. Essa discussão, garantia da lei e da ordem, né, é aí que se busca que os golpistas entendem que é permitido às Forças Armadas atuar acima dos três poderes de forma a restabelecer a lei e a ordem, né? E isso, evidentemente, não é o que está escrito lá. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já deu parecer sobre isso, tanto o ministro Luiz Fux, né, como o ministro Toffoli, né, e agora o próprio PSOL entrou também com propostas para esclarecer essa questão, mas a gente quer ir além, a gente quer modificar. Então, a primeira questão que nós queremos resolver é que o caput do artigo 142, quer dizer, o cabeçalho do artigo 142, seja alterado, retirando essa menção à garantia da lei e da ordem, né? Até porque, se houver necessidade de restabelecer a segurança pública no país, as polícias militares têm o dever de fazer isso e podem contar com o apoio da Força Nacional de Segurança, que é organizada pelo governo federal. Então, nós já temos quem vai cuidar da lei e da ordem. Não precisa as Forças Armadas tratarem disso. Nem em momentos de restabelecer ou de atacar a criminalidade, como foi o caso do Complexo do Alemão ou daquela intervenção no Rio de Janeiro, nem em casos de greves operárias, como foi o caso de Volta Redonda, onde o Exército assassinou 3 operários que estavam fazendo greve. Então, nós queremos... Isso foi lá em 1988. Então, nós precisamos garantir que as Forças Armadas sejam equipadas, sejam bem estabelecidas, bem organizadas, pagas, bem pagas, para que elas façam o serviço de defesa do território nacional e, portanto, das nossas riquezas. Eu tive, inclusive, André, com o comandante da Marinha, há poucos dias atrás, e ele estava me relatando a necessidade que a Marinha tem de mais navios e de mais recursos para garantir a soberania do mar brasileiro, a soberania da nossa costa, porque são inúmeros barcos de pesca ilegal que tem dentro do nosso oceano, tem muito contrabando, tem muita pirataria, né? Teve casos, por exemplo, aquela poluição que aconteceu no Nordeste, que até hoje ninguém sabe quem é que fez, exatamente por falta de vigilância da Marinha, não porque ela não queira fazer, mas porque ela não tem recursos para fazer. E eu posso te relatar casos do Exército, da Aeronáutica, em que a gente também precisa de mais recursos para garantir a soberania nacional e a integridade do território brasileiro. Só para informar quem nos assiste, o comandante da Marinha é o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen. E só para lembrar também, deputado, o comando da Marinha foi o único que, na passagem do governo Bolsonaro para o governo Lula, não teve a transmissão de cargo do antigo comandante para o atual. Foi uma demonstração ali explícita de bolsonarismo por parte do antigo comandante, correto? Foi uma tentativa de dizer ou demonstrar que não reconhecia a vitória do presidente Lula. Mas isso também
já passou, nós vamos tocar adiante, nós queremos realmente que haja trabalho firme. E a Marinha mesmo, você viu agora no caso lá do litoral norte de São Paulo, de São Sebastião, a Marinha imediatamente, sob comando do presidente Lula, dirigiu para lá um barco importante, um navio importante, que é o navio Atlântico, para prestar socorro e apoio à população de São Sebastião e região. Então, a gente acha que tem todas as condições de ter uma boa integração entre as Forças Armadas e o governo Lula, sem nenhum problema. De volta ao artigo 142 da Constituição, só para lembrar para as pessoas, se o senhor tiver essa memória, essas informações, esse artigo, a Constituição atual, ela nasceu após a ditadura militar, e procede, é verdade que esse artigo 142, na redação que ele tem, foi praticamente uma imposição dos militares daquela época, deputado? Exatamente, é verdade. Naquela época, a bancada de esquerda na Assembleia Nacional Constituinte não queria que constasse esse trecho, garantia da lei e da ordem, dentro da Constituição, dentro do artigo 142. E houve um debate, né, um debate que se chegou numa solução imposta pelo então ministro do Exército, que não era comando ainda, comandante, era ministro, né? E o ministro Leônidas Pires, ele impôs essa redação que está aí hoje, né? Então, a única coisa que a bancada mais progressista colocou foi a pedido dos chefes dos três poderes. Então, quer dizer, uma operação de garantia da lei e da ordem pode ser iniciada a pedido do chefe ou do executivo, ou do legislativo, ou do judiciário. E é por isso que os golpistas bolsonaristas levantavam aquela palavra de ordem: eu autorizo. Quer dizer, eu autorizo o presidente Bolsonaro a convocar as Forças Armadas pelo artigo 142 a restabelecer a lei e a ordem no país. Então, evidentemente que não aconteceu isso, as Forças Armadas não se engajaram nessa aventura, né? E, de fato, nós tivemos aí um processo tumultuado de eleição, porque, mesmo com isso, o presidente da República tentou manipular as Forças Armadas, tirando credibilidade do voto eletrônico, tentando colocar desconfiança sobre o voto eletrônico e sobre o resultado das eleições, né? E o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, se prestou a isso, bem como o comandante do Exército. Só mais uma pergunta a respeito de acontecimentos tão antigos. Eu entendo as circunstâncias atuais aí, o governo Lula e a sua relação delicada com as Forças Armadas, mas o senhor é um daqueles que entendem que o modo como o Brasil saiu da ditadura militar, sem um verdadeiro acerto de contas com as Forças Armadas, fez mal para o país, está na origem desses problemas que nós estamos discutindo hoje aqui, que é a interferência dos quartéis na vida nacional? Olha, se a gente for observar a quantidade de militares envolvidos em crimes de tortura, foi uma quantidade pequena. Não havia a participação generalizada de militares nessa situação. Logicamente, eles participaram do governo, era um governo dirigido por militares, né? Mas os crimes de tortura, os crimes de assassinato, não houve uma participação generalizada. Mas, ainda assim, as Forças Armadas buscaram proteger esses criminosos e buscaram proteger com o chamado espírito de corpo. Criaram um espírito de corpo em torno dessa questão para evitar punição a esses militares. E os civis, naquele momento da redemocratização, não tiveram força ou não tiveram ousadia de fazer exatamente essa punição a quem havia praticado aqueles crimes. Então, me parece, André, que nós poderíamos ter avançado mais, como avançou a Argentina, como avançou o Chile, né, como avançaram outros países que saíram de ditaduras. Mas aqui nós não tivemos essa condição. Então, por conta disso, que se mantém ainda essa discussão. E nós tivemos uma coisa que desagradou muito as Forças Armadas no governo Dilma, que foi a Comissão da Verdade, né, onde se buscava ali não punir qualquer pessoa, até porque os fatos já tinham
acontecido há muito tempo e muitos dos envolvidos já haviam morrido. Mas se buscava restabelecer a verdade. Aquilo irritou muito, né, os comandantes militares e vários membros do oficialato que passaram aí por uma posição, né, de oposição ao governo Dilma e, logicamente, ao próprio PT. E, aliás, uma curiosidade aqui para quem nos assiste, um filme recente argentino sobre o acerto de contas deles com a ditadura militar que se encerrou concorrerá ao Oscar de filme estrangeiro. Deputado, nós soubemos essa semana que o Comando do Exército e o Ministério da Defesa teriam decidido que esse ano não haverá uma mensagem alusiva no dia 31 de março ao golpe militar de 1964. O senhor acha que essa é uma decisão correta? O senhor apoia? Eu até suponho que sim, mas queria que o senhor elaborasse o significado disso. Sem sombra de dúvida, é um avanço, né? É uma decisão importante, tanto do Ministério como dos comandos das três forças, não fazer uma ordem do dia alusiva ao 31 de março. 31 de março foi um golpe de Estado, né? Um golpe contra a ordem constitucional e levou o Brasil a um período de 20 anos de ditadura militar. Então, logicamente, não há o que comemorar nisso daí. Foram anos de repressão, anos de crimes, como eu falei, anos de censura à imprensa, né, de retirada de liberdades, de intervenção em sindicatos, da impossibilidade de reuniões, da realização de reuniões políticas. Então, logicamente que a gente só tem a repudiar esse 31 de março. Mas o fato de não fazer alusão já é um avanço muito importante. Aliás, eu quero dizer, o general Tomás, né, ele, nas suas falas, não só públicas, né, mas também nessa fala gravada aí por alguém que depois divulgou, né, essa fala demonstra uma visão que ele tem de que as Forças Armadas realmente não devem intervir na política. Elas devem acatar o poder constituído, o poder democraticamente eleito. Então, isso é uma coisa muito positiva, ter hoje um comandante do Exército que pensa dessa forma. E o senhor mencionou aí a gravação que veio a público essa semana do general Tomás, e eu gostaria de pedir ao Cacau, nosso produtor, que pusesse no ar um trecho dessa manifestação do general em janeiro desse ano, quando ele ainda não era comandante do Exército, ele era comandante militar do Sudeste. Põe no ar aí, Cacá, por favor. Nós participamos de toda a fiscalização, fizemos relatório, fizemos tudo. Constatou-se fraude? Não. Teve fraude? A gente constatou fraude? Não. Infelizmente foi o resultado que a maioria de nós, para a maioria de nós, foi indesejado, mas aconteceu. Deputado, apesar de, nesse mesmo pronunciamento, o general ter feito a ressalva de que não importa quem esteja no comando supremo das Forças Armadas, ou seja, não importa o presidente, elas têm uma função a cumprir. Apesar disso, era papel de um general da ativa, um general em posto de comando, fazer comentários sobre quem ganhou ou deixou de ganhar a eleição, quem as Forças Armadas achavam que devia ou não ganhar a eleição? Olha, em primeiro lugar, ele fez esse comentário no privado, né? Não foi um comentário público, foi um comentário numa reunião. Então, há que se observar isso, né? Isso é uma coisa importante. Segunda coisa, é lógico que a gente deve evitar, e nossa redação do artigo 142, ela coloca muito claramente que as Forças Armadas e os militares não devem participar da política. Está isso num parágrafo que nós acrescentamos no artigo 142, né? Mas o clima de balbúrdia deixado por Bolsonaro dentro das Forças Armadas é uma coisa sem nenhum precedente, né? É um clima de total confusão, de total bagunça. Então, todos se dão ao direito de fazer o que bem entender, de ocupar cargos, né? A gente vem ouvindo agora relatos de pessoas que estão trabalhando num órgão, em outro órgão, a quantidade de militares ocupando esses cargos, né, muitas vezes sem fazer absolutamente nada, ou fazendo coisas erradas, né? Isso tudo foi uma verdadeira bagunça que foi feita.
Então, nós vamos ter que fazer uma reorganização, né? Tem que reorganizar as empresas, o Serviço Público Federal e as próprias Forças Armadas, né? Então, se atribuir tarefas concretas aos militares, que tem muita coisa para ser feita no Brasil, né? Eles podem ajudar muito nisso, mas principalmente exercendo o seu papel, né? Que é o papel da defesa do Brasil. E essa tentativa, então, do PT de mudar a redação do artigo 142 da Constituição, certamente vai despertar resistências dentro do Congresso Nacional. O senhor concretamente diria que é real a possibilidade de essa proposta ser aprovada? Que tipo de reações e resistências o senhor espera que vão existir aí quando esse debate avançar e acontecer concretamente? Em primeiro lugar, nós vamos ter a resistência dos bolsonaristas, da extrema-direita, né? Que é totalmente contrária a isso, porque, evidentemente, a cabeça deles, as Forças Armadas são a instituição mais pura do Brasil, né? Que é totalmente puro, né? E totalmente competente, e que, portanto, está a serviço deles, né? Que também se julgam puros e incompetentes, né? Então, é evidente que eles vão reagir, até porque eles sempre vão contar com a possibilidade de um golpe militar, né? E setores mais conservadores, né, que não têm esse entendimento que nós temos aí sobre o papel das Forças Armadas no nosso país e que não querem, talvez, criar nenhum tipo de polêmica sobre essa questão, podem ter uma resistência. Mas veja você, André, os tempos mudaram. Nós vivemos um período de 4 anos completamente terrível para o país. Nós vivemos uma pandemia onde o Ministério da Saúde foi dirigido por um militar da ativa, né? Um militar especializado em logística e que não teve a capacidade de organizar sequer um sistema de vacinação para o país que atendessem corretamente as pessoas. A quantidade de pessoas que não tomou a vacina, nem a primeira ou nem a segunda dose, é gigantesca, né? Então, que papel? Em muitas empresas a gente vê a mesma situação, em órgãos públicos. Então, isso também coloca a necessidade de rediscutir esse assunto. Esse assunto que foi discutido na Constituinte e que durante todos esses anos os democratas do país, os governos, pouco fizeram em relação a isso, e aqui eu quero citar, em primeiro lugar, a decisão do Fernando Henrique Cardoso de estabelecer o Ministério da Defesa. Foi uma decisão correta e importantíssima. E mais correta ainda, de designar um civil para dirigir o Ministério da Defesa. A mesma decisão que foi no governo Lula, no governo Dilma, e que só foi abandonada no governo do Michel Temer, né? E, logicamente, no governo do Bolsonaro. Então, nós temos que restabelecer o Ministério da Defesa sob comando civil. Isso está sendo feito agora, né? Nós precisamos, de fato, restabelecer uma organização militar que vinha sendo feita, começou a ser feita no governo Lula, com a Estratégia Nacional de Defesa, aprovada quando o Jobim era ministro, né? Onde a gente reorganizou, restabeleceu o papel dos militares na defesa nacional. Ali houve uma decisão clara do que fazer. Se você lê o livro branco da Defesa Nacional e a Estratégia Nacional de Defesa que foram feitas naquela época, você vê a importância que tem aquilo para a gente imaginar o desenvolvimento e a segurança nacional, né? A segurança quanto ao nosso território. Então, nós precisamos trabalhar isso, né? Depois disso, os militares tentaram fazer uma nova estratégia, né? E foi até votada aqui na Câmara, mas nós precisamos rever essa situação com a participação dos militares e dos civis, né? Porque discutir as Forças Armadas não é papel só dos militares, não. Tem que ser um papel dos civis, do Congresso Nacional, das forças democráticas, das entidades, das universidades. Nós não podemos achar que problema militar é problema dos militares. Não, é problema do Brasil, é problema da nossa sociedade.
Aliás, esta semana, o juiz Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que vai na linha do que o senhor está dizendo. Ele decidiu que os militares que tenham estado envolvidos no dia 8 de janeiro, o levante bolsonarista, vão ser processados na Justiça Comum, que é o próprio Supremo, então, e não na Justiça Militar, porque, segundo ele, uma coisa são crimes militares, outra crimes cometidos por militares. O senhor concorda com essa decisão? Também suponho que sim, mas gostaria de ouvi-lo. É claro, é uma decisão correta aí do ministro Alexandre de Moraes, inclusive com a concordância do próximo presidente do Superior Tribunal Militar, que é um brigadeiro, certo? Então, é uma decisão correta. A Justiça Militar julga crimes militares e não crimes dos militares, né? E essa diferença é que foi ressaltada na decisão do Alexandre de Moraes. A propósito também de crimes de militares e também a respeito aí do artigo 142 da Constituição, a proposta aí, então do PT basicamente tira da Constituição a possibilidade de Forças Armadas participarem de operações de garantia de lei e da ordem, que basicamente, explico aqui didaticamente para quem nos assiste, que é quando os militares cumprem o papel de polícia num prazo determinado no local específico. GLO é isso. Na próxima terça-feira, dia 8 de março, o Supremo Tribunal Federal tem marcado um julgamento para decidir exatamente se militares que cometeram crimes contra civis durante operações de GLO devem ser processados na Justiça Militar ou na Justiça Comum. Qual é a sua opinião a respeito, deputado? Veja só, esse assunto foi debatido aqui no Congresso Nacional e houve uma decisão de que devem ser julgados na Justiça Militar. É uma decisão do Congresso, né? Então, logicamente, o Supremo vai discutir isso e ver se isso é constitucional ou não, né? O fato é que, enquanto existir, no meu modo de ver, enquanto existir GLO, né? E por isso que eu quero acabar com a GLO. Enquanto existir GLO e um militar ele estiver atuando como militar, né, e cometer um crime, matar alguém, ferir alguém, é lógico que ele está cometendo um crime militar. Mas isso nós temos que acabar. É por isso que nós temos que acabar com essas operações. De 92 até 2022, foram 100, um pouco mais de 100 operações GLO. Cerca de 40% delas foram em relação à criminalidade. Outras foram acompanhamento de urnas nas eleições. Bom, levar urna nas eleições, primeiro, não precisa ser feito pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica. Pode ser feito pelas polícias militares. Segundo, não é nenhuma coisa assim que você diga que isso é garantia da lei e da ordem, a não ser que houvesse um tumulto muito grande numa eleição. Mas isso também tem que ser controlado pelas forças policiais e aí incluindo a Força Nacional de Segurança. E o senhor mencionou numa de suas respostas aí, como exemplo de balbúrdia militar no governo Bolsonaro, o general, então, da ativa, Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde. O general Eduardo Pazuello, em maio de 2021, participou de uma motociata bolsonarista no Rio de Janeiro e, no final dela, subiu no caminhão onde estava o presidente da República da época e falou ali breves palavras em defesa, em apoio de Jair Bolsonaro. Essa participação dele aí na motociata custou a ele um processo disciplinar no Exército, porque o regulamento militar proíbe um oficial, um militar da ativa, de participar de uma manifestação político-partidária. Mas o general foi absolvido naquela época pelo então comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O processo contra Pazuello se tornou público no último dia 24 de fevereiro, porque a Controladoria Geral da União acabou com o sigilo de 100 anos. O senhor tomou conhecimento do conteúdo desse processo? O senhor acha que tinha motivo razoável para Pazuello ser absolvido ou foi tudo uma farsa para proteger o general Pazuello? O processo demonstra claramente que houve ali, né, que não havia condições justificáveis para absolver o Pazuello. Tanto é que puseram o sigilo. Puseram o sigilo exatamente porque é tão vergonhosa aquela decisão que eu acho que quem falou, pô, pelo amor de Deus, vamos esconder isso aqui do povo, porque está tão ridículo,
né, que a gente não tem condições de apresentar publicamente essa decisão. Então puseram o sigilo de 100 anos, que é para todo mundo estar morto e enterrado e virou cinzas, né? Então é lógico que nós temos que preservar, né, a verdade, garantir que essa verdade venha à luz, né, e que a gente possa, de fato, ter uma atuação correta dos órgãos da justiça e os próprios órgãos internos das Forças Armadas, né? E o general Pazuello agora é um deputado também, como o senhor, seu colega de casa, foi o segundo deputado mais votado no Rio de Janeiro. O senhor já teve a oportunidade de encontrá-lo na Câmara? Como o senhor acha, por exemplo, que ele se comportará nesse debate aí sobre o artigo 142 da Constituição? Olha, provavelmente ele vai se alinhar com os bolsonaristas mais radicais, né? Eu não acho que é possível a gente convencê-lo de uma ideia diferente nesse atual momento. Aqui você tem um grupo de mais ou menos uns 20 ao 30 ultra-radicais bolsonaristas que buscam tumultuar a sessão, criar problemas, né? Ele até agora também não fez muito barulho, mas numa hora de votação, provavelmente ele vai seguir esses votos, né? Perfeito. Deputado, então, com isso, com essa sua última resposta, eu gostaria de encerrar a nossa entrevista. Acredito que a gente tocou nos pontos importantes e principais aí da sua causa e também a gente ficou dentro do horário, da duração combinada dessa entrevista. Gostaria mais uma vez de lhe agradecer a gentileza de ter atendido ao nosso pedido. Muito obrigado. Eu que te agradeço, André, agradeço a Carta Capital e a todos que nos assistiram aí durante esses minutos. Muito obrigado. Muito bem, para aqueles que nos assistiram até agora, eu renovo os recados do início da transmissão. Se você ainda não é inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, inscreva-se agora, clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é assinante da Carta, torne-se um agora também. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. E eu convido a todos, como sempre, para que voltem aqui ao canal na próxima sexta-feira para mais um Poder em Pauta. Grande abraço a todos.